O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 6. Livro 2, Vida Espírita, relação de além-túmulo, entre a pergunta 274 até a pergunta 280. Começamos na 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre si uma hierarquia de poder. Há entre eles uma subordinação e autoridade. Então temos lá os espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos, espíritos da segunda ordem, os bons espíritos, e da primeira ordem, espíritos puros. Na terceira ordem, os batedores e perturbadores, os neutros, os pseudo-sábios, os levianos e os impuros. Na segunda ordem, os superiores, os de sabedoria, os sábios e benevolentes. E os da primeira ordem, simplesmente espíritos puros. Então, esses espíritos, eles respeitam essa subordinação, eles têm uma autoridade, os da primeira ordem em relação aos de segunda e terceira, esses de terceira e segunda conseguem, respeitar os de primeira ordem. Como é que é isso? Como é que se dá isso, essa subordinação, A resposta é bem clara, sim, e bem grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relativa à sua superioridade e a exercem por intermédio de uma ascendência moral irresistível. Então, os espíritos puros, por exemplo, têm uma ascendência irresistível, moral. Os de segunda e de terceira ordem não conseguem ultrapassar, não conseguem resistir a essa ascendência moral. É uma coisa que lhes toma conta, Não é uma imposição. 274A. Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores. Então, eles podem, esses espíritos, por exemplo, de terceira ordem, não seguir nenhuma regra, nenhuma ordem do que os espíritos superiores lhes comandam ou lhes exercem a fazer alguma coisa a caminho do Cristo. Como é que é isso? Como é que se dá essa situação? Eles conseguem fugir dessa autoridade? A resposta é bem clara dos espíritos e diz: é irresistível essa autoridade, A 275, o poder e a consideração que um homem desfruta na terra lhes conferem alguma supremacia no mundo dos espíritos. Então, por exemplo, nós temos na terra príncipes, nós temos artistas famosos, onde dominam um grande público, onde nós temos reis e rainhas, nós temos, por exemplo, empresários, com grande dinheiro na terra. A resposta é não, pois os pequenos serão exaltados e os grandes rebaixados. Leiam os Salmos, os espíritos nos aconselham, Então, nós vemos que muitas vezes não é porque ter dinheiro ou porque nasceu na riqueza ou é porque nasceu no poder, ele é um espírito superior, A 275A, como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não é de seu conhecimento que os espíritos são de diferentes ordens conforme seus méritos? Assim dizem os espíritos nos questionando, Lembrando lá da primeira ordem, segunda e terceira ordem. Pois bem, o maior na terra pode pertencer à última classe entre os espíritos, enquanto o seu servidor poderá estar na primeira ordem. Compreendem isso? Jesus não disse: aquele que se exaltar será humilhado e o que lhes humilhar será exaltado? Então, muitas vezes, um espírito da primeira ordem pode ser, estar numa posição na terra inferior, servindo, o mundo. E o espírito da terceira ordem está numa posição privilegiada, como, por exemplo, um rei, uma rainha, um príncipe, um presidente.
mas nem sempre esses espíritos que estão na Terra nessas posições são espíritos perfeitos da primeira ordem, né? 276. Aquele que foi grande sobre a terra e que se encontra em um estado inferior entre os espíritos, sente-se humilhação, né? Sente humilhação porque ele está inferior, né? A resposta é: não raro sentem-se muito humilhados, sobretudo se era orgulho, se era invejoso, se tinha avareza, se tinha muitos defeitos, né? Sua vaidade. Então, inclusive, por isso que ele está naquele trabalho, né? E desenvolvimento aqui na Terra para se aperfeiçoar. Desencarnou, observa essas coisas e muitas vezes pede para recompensar numa próxima encarnação e melhorar-se, né? É oportunidade para todos. 277. O soldado que, após a batalha, encontra o seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior. Quer dizer, então, os espíritos que estão servindo o exército, estão numa batalha, numa guerra, têm os seus generais, eles desencarnam, às vezes, pela própria guerra. E lá no mundo espiritual vão se encontrar, como é que é isso? Essa autoridade se dá para aquele espírito que era um cabo? Como é que se dá? Então, olha só, a resposta é: o título não é nada. Então, ser um general, muitas vezes, não era nada, porque às vezes pode ser, como vimos nas perguntas anteriores, um espírito inferior, né? E a de um soldado, talvez, um espírito superior. A superioridade real é a que conta com essas situações, né? No mundo espiritual. A pergunta 278. Os espíritos de diferentes ordens estão misturados. Então, os espíritos de primeira ordem, de segunda, de terceira, e todos dentro daquela escala estão misturados. Como é que se dá isso? A resposta é sim e não ao mesmo tempo. Isto é, eles se veem, mas distinguem-se uns dos outros. Aproximam-se ou evitam-se segundo a semelhança ou discordância do dissentimento, como acontece entre os homens encarnados. É todo um mundo do qual o nosso aqui encarnado é um reflexo obscuro. Os da mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos reunidos pela simpatia e pelos objetivos a qual se propõem. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha dos erros cometidos e as necessidades de se encontrarem entre seus seres semelhantes. Então temos grupos de espíritos que são afins. Os bons, por exemplo, que estão a caminho do Cristo, a caminho do bem, se reúnem e programam, estudam o bem e se reúnem como se fossem famílias. Já os espíritos que estão a caminho do mal, que não entendem ainda o que é o bem e prosseguem ainda a caminho do mal, desencarnados, ficam se reunindo muitas vezes, mas também não se respeitam entre si. É como uma grande cidade onde os homens de todas as classes e todas as condições se veem e se encontram sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela semelhança de gostos, afinidade de gostos, onde o vício e a virtude se acotovelam sem nada dizer. Então, não se misturam muitas vezes os bons com os maus. Muitas vezes os bons vão às zonas umbralinas ajustar e salvar, muitas vezes, alguns espíritos que reconhecem os seus erros e levá-los para as colônias espirituais, para as suas melhoras, né? A pergunta 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso uns aos outros. Então, os de primeira ordem com os de terceira querem acessar os de primeira ordem, eles podem? Como é que é isso?
Os bons vão a todos os lugares, quer dizer, eles podem ter essa liberdade, e é necessário que assim seja, para que possam exercer a sua influência sobre os maus, né? Reencaminhar aqueles do mau caminho ao bem, resgatá-los de suas tristezas e mágoas e seus caminhos errados para levá-los ao caminho do bem. Mas as regiões habitadas pelos bons estão interditadas a espíritos inferiores, o fim de que não possam levar o distúrbio das más paixões. Pergunta 280. Qual é a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons procuram combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a evoluir. É uma missão dos espíritos que compreendem o bem, o Cristo, o amor ao próximo, né? Esses espíritos procuram ajudar esses espíritos inferiores. Com isso nós terminamos essa parte do capítulo Relação de Além-Túmulo, entre a pergunta 274 até a pergunta 280.